Vingadores Ultimato continua na hype, como não poderia ser diferente, e também não sendo diferente da regra, vários ovinhos de Páscoa escondidos. Ovinhos de Páscoa, na nossa tradução para o português, os famosos easter eggs. Aguarda a vinheta que a gente vai falar sobre eles. Salve, Velocidades! Vamos falar dos ovos de Páscoa escondidos. Isso, na verdade... Fica uma tradução esquisitinha, mas é isso mesmo, a tradução literal, os famosos easter eggs. O hype infinito continua, né? E aí, seguindo o hype infinito, nós vamos falar de alguns easter eggs que nós achamos relevantes, porque já há na contagem pelo menos 209 easter eggs no filme então, do Vingadores Ultimato. Haja ovo de Páscoa escondido, né? Se você por um acaso caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que vai ter spoilers. Inevitavelmente, tá? Então, se por um acaso você não assistiu o filme, vá lá, vá no cinema mais próximo, assista Vingadores Endgame, depois retorne aqui para esse vídeo. Ou, se você não se importa, continue com a gente. Continue com a gente. Isso aí. Iniciando? Vamos lá. Eu acho que tem uma grande referência, então, ó, cuidado, spoiler, hein? Já foi avisado. Tem uma grande referência que é o Clint Barton, logo na abertura, treinando a própria filha. Isso. Então já é uma possível referência, uma gavinha arqueira ali no futuro. Inclusive ele chama ela de gavinha arqueira. Exatamente. A Kate Langford já tinha sido cogitada, na verdade, durante muito tempo como a Kate Bishop. Isso. Mas nós sabemos que não é mais a Kate Bishop. É a Layla Barton. Né? Seria a Layla, estaria ali fazendo o papel, provavelmente, da Kate. Vamos lá. Próximo? A música. Isso, a música. Logo quando o logo de abertura, né, o famoso logo da Marvel começa, toca uma música diferente daquela fanfarrazinha, né, com barulhinho de passagem de página. Não toca uma música, é diferente, tá tocando uma música. Essa música, o nome dela chama-se Dear Mr. Fantasy, ou Caro Senhor Fantasia, da banda Traffic. E ela é bastante peculiar para o filme porque ela também tá dando ali uma sugestão do que tá acontecendo. Porque tem um trechinho da tradução que a gente catou na internet aqui, que diz o seguinte: Caro Senhor Fantasia, toque para nós uma música, algo para nos fazer felizes. Faça qualquer coisa para nos tirar dessa melancolia. Cante uma canção, toque guitarra, faça rápido. Você é o único que pode nos fazer sorrir. Também nós temos ali no diálogo do Tony Stark, onde ele fala primeiro que estava lá no espaço há 21 e depois ele corrige e fala 22 dias. Isso. Essa referência não é por acaso, é justamente porque este filme é o 22º filme da franquia. De toda sorte, então. Foram 22 até aqui. Isso, né? são os 22 uma filmes. referenciazinha ali. Isso. Exato. Claro que a gente está considerando o universo compartilhado da Marvel, porque se você for contar filmes Marvel mesmo, vai dar um pouco mais. Ainda falando do Tony Stark, ele está com a camiseta regata. E claro que não deve ser a mesma, mas aquela camisa é muito parecida com a primeira camisa que ele usa no filme de 2008. Caramba. Naquele momento que ele tá ali fazendo os testes, tal. Isso, que ele já tá com o reator arc que ele já fez. Ele está usando uma camiseta regata preta no momento da forja. Outro easter egg aí, quem não pegou, meu amigo, no momento que o Capitão América está ali com um grupo de ajuda, né, falando para onde nós vamos agora que eles se foram, algo assim. 5 anos depois, aquela tristeza, melancolia no ar. Uma das pessoas que dão depoimento é a única, na verdade, né? A única que dá o depoimento. Intervenção. Isso. Mas quem está dando depoimento ali é nada mais nada menos do que o diretor do filme. O Joe Russo. O Joe Russo. Um dos diretores, dos irmãos, né? Que é o Joe e o Anthony. Ali é o Joe Russo. Se referindo no seu discurso ao irmão Anthony. Exatamente. Então, e a pessoa que faz a intervenção... O carequinha que faz a intervenção... Pergunta quando é que ele chorou, algo assim. Exatamente. É ninguém mais, ninguém menos do que Jim Starlin, que é o criador do Thanos. Então, se você não pegou essa referência, né? Shame of you. O Jim Starlin, na verdade, ele foi quem contribuiu com toda a saga do infinito dos quadrinhos. É um roteirista, assim, espetacular. Exatamente. Principalmente no que se refere às situações cósmicas. A linha cósmica da Marvel nos quadrinhos, ele tem uma contribuição absurda. Exatamente. Bom, tem uma participação especial aí,
é porque faz referência com a série Community, que acho que é dos irmãos Russo, não é isso? Que é o Ken Jeong. O Ken Jeong é aquele ator lá do Se Beber Não Case, aquele chinesinho maluco lá do Se Beber Não Case. Que chama o povo de motherfucker. Por aí. E ele tá com um bigodinho, tá meio esquisito, uns cabelos meio assim, mas ele é o cara que tá lá responsável pelo armazém quando o Homem-Formiga volta. Ele também fez, durante muito tempo, quem andou muito no YouTube e pegou propagandas, se eu não me engano, ele fez a propaganda do Banco Next. Ele é bem engraçado. De fato. Bem engraçado. Tem um outro easter egg, aquele ali é nível hard, que o livro que ele tá lendo é de um JG Ballard, qualquer coisa lá. O livro que ele tá lendo é um livro de contos e um dos contos, o título especificamente de um dos contos é Endgame. O rato. O rato. Não por um acaso, nas 14 milhões de possibilidades que o Doutor Estranho viu, o universo seria salvo por aquele onde um rato passaria em cima dos controles e libertaria o Homem-Formiga. E ali está a referência, claro, à Disney, ao nosso Mickey Mouse, que é o rato, símbolo, né, da Disney, para aqueles que por um acaso tenham esquecido aí. E um detalhe interessante é que mais tarde o Tony Stark faz uma piada chamando o Homem-Formiga de Stuart Little, né? Então, de novo, uma referência ao rato. E de novo referência ao rato que puxou ele lá do reino quântico e tal, enfim. Exatamente. Tem uma referência discreta, sutil, de novo a Namor, a gente já tinha falado isso em outro vídeo, mas também tá lá como um easter egg, repete-se, né? E aí nesse, a Okoi, né, a líder lá das Dora Milaje que sobreviveu, ela tá falando sobre um tremor, né, submarino. Exato. E aí é interessante porque nos quadrinhos o Atlântida com o Wakanda não se batem, né? Não, tem um histórico. Há inclusive algumas teorias que dizem que o Pantera Negra 2 pode ser justamente envolvendo a Nação Atlântica. Dessa mesma cena é sutil também, mas nos quadrinhos da Marvel Now, a Capitã Marvel com o James Rhodes, eles têm uma fé. Sim, inclusive isso aparece no próprio quadrinho que foi inspirado no filme da Capitã Marvel, o Faster, Higher, não vou lembrar tudo, mas enfim, mais rápido, mais alto, o quadrinho que inspirou o filme da Capitã Marvel. Ela, naquele quadrinho, inclusive, ela fala com o Rhodes, quando eles terminam. Entendi. Né? Então a referência também tá no quadrinho. Pronto, e aí tá lá, né, naquela cena, pode ver que ela interage apenas com o Rocket para dar uma patada, mas pro Rhodes ela deseja uma boa sorte, né, uma coisa diferente, tal. Então é sutil, mas pode ser um indicativozinho ali realmente desse affair que a Marvel Now. O próprio cabelo dela também, que tá nesta mesma cena que você falou, é também uma referência ao corte de cabelo recente que ela tá usando, inclusive no Guerra Civil 2. Então ali também é uma referência aos quadrinhos, por isso que ela tá com um corte diferente. Várias referências, inclusive no discurso do Homem-Formiga, de volta para o futuro. Sim. Afinal, não poderíamos falar de um filme que fala sobre viagem no tempo sem ter uma das melhores referências da cultura pop de viagem no tempo. E ele ainda vai para outros que talvez sejam mais obscuros para o público em geral, né? Bill e Ted, uma aventura fantástica. Aí tem o próprio Exterminador do Futuro. Exato. De novo na cena lá, e aí a cena que estão as projeções lá onde o Okoi aparece e tal. O Rocket, o traje ali, já é o traje que ele tende a usar o resto do filme, não é? Que já é um traje fazendo referência ao Rocket dos quadrinhos desde 2008. Sim, verdade. Não é? Então já foi uma mudança, porque nos Guardiões do filme, o visual dos heróis é bem diferente dos quadrinhos, o do Rocket também, mas aí eles puxaram e deram um traje bem semelhante. Então tá ali e acaba perturando aí o resto do filme. Também, claro, quando o Bruce Banner vai lá buscar o Thor, nós temos ali a nova Asgard na Terra. Isso também não é por acaso, porque depois dos eventos da Primeira Guerra Civil, ele retorna com o poder de Odin e traz a Asgard para a Terra. Só que lá a Asgard está nos Estados Unidos mesmo, enquanto no filme ela foi deslocada. Na verdade, o filme ele adaptou, né? Então ele pegou todos os sobreviventes, os refugiados que sobreviveram lá depois que o Thanos invadiu lá a nave deles. Então quem sobrou veio para a Terra e foi para a Nova Asgard. E um detalhe interessante é que a Nova Asgard é a cidade de Tonsberg, na Noruega, que ela já foi citado pela primeira vez no Capitão América, o primeiro Vingador, que é a cidade onde o Caveira Vermelha acha o Tesseract pela primeira vez, e depois ela é citada novamente, acho que por Odin,
justamente no Ragnarok. Também. Ainda em Nova Asgard, né? Acho que vale a pena falar do Fortnite. Tem uma febre momentânea aí, vamos ver o quanto perdura, que é o Fortnite. E aí, inevitavelmente, acabam fazendo uma referência que os dois amigos do Thor estão lá jogando. Quem não reconheceu, aquele joguinho que está sendo jogado pelos dois amigos do Thor e que o Thor vai lá e faz, né? A ameaça lá pro Noob Master, e o número eu esqueci. Exatamente. Mas é o Noob Master, não sei das quantas. É o joguinho Fortnite. Exatamente. Também, quando eu acho que essa é até o Tony Stark em dado momento chama o Thor de Mr. Balls. Exatamente. Ou The Dude, né? Que é, na verdade, ali uma referência também ao filme O Grande Lebowski. Protagonizado por Jeff Bridges, que, diga-se por oportuno, interpretou o primeiro vilão no filme do Homem de Ferro de 2008. Ele é o Stan. Isso, Jebediah Stan, Exato, é justamente ele. Então, exatamente. Tá tudo aí correlacionado. Dentro da série dos Vingadores, no momento que eles estão fazendo brainstorm, eles estão tomando um sorvete, deixa eu pescar aqui, da Jane Berries. E este sorvete, ele é citado no Guerra Infinita. Que eles até estão sabores. Isso, o sabor do Hulk. Os sabores do Hulk, o sabor do Homem de Ferro. Exato. E até onde o Wong ali fala o sabor favorito dele. Exatamente. Então, né, é uma referência aí ao Guerra Infinita. Bom, ainda fazendo referência também, né, já que o Stark se refere, né, só pra gente fechar no momento temporal, logo depois que ele chama lá o Thor de Lebowski, né, por conta da aparência desgrenhada do Thor, ele também chama o Scott Lang de Stuart Little. Então é justamente fazendo a referência. Eu vou pular um pouquinho mais pra frente, mas vamos lá para a cena do elevador. Sim, aquela cena completamente retirada do Soldado Invernal. Sim, né? Referência clássica ao próprio MCU. Exatamente. Né? Que, diga-se de passagem, foi um dos filmes que foi dirigido pelos irmãos Russo. Isso. E no momento que o Capitão ali na solução do conflito prefere não resolver tudo na porrada e fala do Raio Hydra, ele na verdade está fazendo uma referência ao Império Secreto. Nos quadrinhos. É uma diga-se de por oportuno, que é uma saga da Marvel que não foi muito bem recebida, porque o Capitão lá, ele é colocado justamente como um agente da Hydra. Isso. Mas não deixa de ser ali uma referência colocada justamente dentro do filme. Bom, e ainda nessa sequência, né, quando ele encontra o Capitão, né, que eles vão se degladiar, tem também um easter eggzinho bem interessante, porque é o Capitão do passado falando: eu posso fazer isso o dia todo. Que é uma frase que é típica do Capitão, e é interessante a maneira como o Capitão do futuro, né, que está passeando no passado, responde: eu sei. Nesse momento em que eles estão lá em 2012 não dá certo, eles voltam mais ainda em 1970. Quando eles estão lá, o Capitão, ele aparece com um uniforme escrito Roscoe. Roscoe, na verdade, era o nome, né, o nome completo Roscoe Simmons, era o nome de quem assumiu o manto do Capitão América nos quadrinhos quando o Steve Rogers virou o Nômade. Pegando carona então nessa frase de Youssef aí que falou de 1970, em 1970 nós também vemos ali, momento antes, quando o Hank Pym atende o telefone, o capacete clássico do Homem-Formiga. Exatamente. Meio mal feito ainda ali, né? Meio amartelada, né? Você vê que ele tá meio meio amassado. Capacete, quem acompanha o Homem-Formiga pelos quadrinhos, sabe que aquele é o capacete do Homem-Formiga original. Por sinal, um detalhe interessante, ali não é o Michael Douglas, tá? Ali tem um ator muito parecido, eu vi isso pelos créditos. Não é o Michael Douglas ali, é o jovem Michael Douglas, é interpretado, o jovem Dr. Pym, melhor dizendo, é interpretado por um outro ator, mas que deu a impressão de que era o Michael Douglas com uma peruca ali, então ficou engraçado. Acho que vale também como um easter eggzinho aí. Ainda na década de 70, quando eles estão lá de volta, tem uma figura que a gente conhecia, para quem acompanha só o MCU, para quem conhecia apenas pelo nome, que é o Jarvis. Sim. Não é? Que pra quem acompanhou a série, na a série da Agente Carter, ele aparece lá como o mordomo do Howard Stark. Correto. E aí, mas no MCU, que ele não tinha aparecido ainda, né? Então aparece o próprio James Darcy, que faz o personagem lá na série, ele também aparece lá no filme. Mais uma vez falando aí de 1970,
Logo que os heróis chegam na década de 70, aparece um carro e atrás tem um adesivo dizendo Nerf Said. Isso é uma referência muito clara a Stan Lee, que aparece logo um pouco mais na frente. Isso. Mas nós também podemos referenciar aquilo ali no filme do Homem-Aranha de Sam Raimi, onde Stan Lee, na sua participação, diz para, na época, o Peter Parker interpretado ali pelo Tobey Maguire, Nerf Said. E aí tem a participação do próprio Stan Lee, né, que vem na sequência, né? Faça amor, não faça guerra. Não faça guerra. Quando o Rhodes está com a Nebulosa indo lá para o Templo da Joia do Poder, ele fala, então este é o momento que saem esqueletos e lanças do chão com esqueletos na cabeça, com crânios e etc. Isso é uma referência nada mais nada menos do que Indiana Jones. Referência clássica. Exatamente. Essa, né? Onde o Indiana Jones, justamente quando entrava ali no templo, né? No caso aparecia ali as armadilhas. As armadilhas, né? As famosas armadilhas dos templos. Após Hulk dar o estalo e trazer todo mundo de volta e o Thanos detonar a base dos Vingadores, aparece o Hulk segurando toda a base dos Vingadores nas costas. Sim. Isto é uma referência a uma das primeiras mega sagas da Marvel, Guerras Secretas, onde o Hulk é obrigado a segurar uma montanha nas costas para que os heróis não sejam esmagados. Então a referência lá, inclusive, se eu não estou enganado, o Homem-Aranha, porque o Hulk também nas Guerras Secretas era um Hulk inteligente, porém com a personalidade apenas do Bruce Banner. E aí, por conta disso, ele não podia ficar com raiva para ficar mais forte, que é uma característica que o Hulk tem nos quadrinhos. Isso. Se eu não estou enganado, é o Homem-Aranha que fica irritando o Hulk, justamente para ele poder ganhar mais força e poder tirar eles daquela situação. Eu não penso em ninguém melhor para isso. Vamos lá, já chegando aí então no momento, né, do quebra-pau final, digamos assim. Exato. A gente tem uma referência clássica a dois momentos. Um momento do próprio MCU, que é o escudo quebrado do Capitão, que é uma referência à visão que o Tony Stark teve com a influência da Feiticeira Escarlate. No Vingadores 2 Guerra de Ultron. Exatamente. E também uma referência clara ao próprio Desafio Infinito, não é? Que é a saga dos quadrinhos que deu origem. Isso, exatamente. Aliás, tem mais referências ao Tem. E fazendo ainda referência também, continuando a referência ao Desafio Infinito, na verdade, as obras do Jim Starlin, mais especificamente Desafio Infinito, a gente tem lá o Capitão América digno do Mjolnir. Aí a gente vê o Capitão pegando, né, usando o Mjolnir, e aí, diga-se de passagem, uma coisa que muita gente questionou, fez referência, que tinha gente falando, como assim o Capitão segurando o Mjolnir? Amigos, nos quadrinhos é muito claro, e o próprio Thor faz referência a isso, o primeiro Thor. O primeiro Thor faz referência a isso, que nos quadrinhos, inclusive, durante muito tempo, o próprio Mjolnir, o martelo, vinha com a inscrição, escrito a seguinte coisa, abre aspas, aquele que for digno de erguer este martelo será capaz de receber os poderes do Thor. E é justamente, se ele pegou o martelo, ele pegou o martelo, ele tem a capacidade sim de convocar relâmpago e tal, e é o que acontece. Sim. É uma referência clara, porque nos quadrinhos isso já aconteceu, não é? Do Capitão América ser digno. Pelo menos 3 vezes. O Capitão foi digno numa época em que ele se chamava apenas o The Captain, né? Ou Capitão, ele não era mais o Capitão América, usava um traje todo preto. Todo preto, exatamente. E ele, participando de uma história do Thor, ele, num dado momento, ele tá vários agentes em cima dele, eu não me lembro agora se são agentes da Hydra, mas nesse momento ele ergue o Mjolnir, é uma cena até meio engraçada até, que ele levanta o Mjolnir e todo mundo sai voando. Esse foi um dos momentos, e outros 2 momentos é na saga Essência do Medo, ele também levanta o martelo. Sim, Essência do Medo. E também na famigerada saga Império Secreto, ele também levanta o martelo. Pois é. Então, fica explicado, de fato, isso tem um respaldo nos quadrinhos, não só o erguer o martelo, mas também de convocar os poderes, porque fala que aquele que conseguir erguer esse martelo será digno dos poderes do Thor. Exato. Então, tá explicado isso aí. E, inclusive, logo essa sequência aí puxa uma outra referência ao Desafio Infinito. Manda aí, Eduardo. Então, quando naquela cena que o Thanos está ali de pé, com todo o seu exército atrás, e o Capitão levanta sozinho com seu escudo quebrado, na saga do Desafio Infinito, que é no qual o filme Guerra Infinita se baseia, o Thanos, ele realmente derrota todos os Vingadores, mata todo mundo, o único que fica de pé é o Capitão América, ele quebra o escudo, e antes disso, o Capitão marcha até o Thanos sozinho e fala:
de frente, assim, Isso. ó. Para na frente, assim, Exato. encara e fala. Enquanto tiver um homem de pé, você não poderá reclamar vitória. Exatamente. E aí eu acho que foi uma Dessa frase, falha terrível eles dos botaram a roteiristas, cena, mas dos não botaram a irmãos fala. Russo. Mas enfim, segue o fluxo. Logo na sequência, nós temos ali uma voz falando ao rádio que chega no capitão e diz: On your left. On your left, Cap. Aí ele para. Exatamente. Clara referência a Capitão América, o Soldado Invernal. Naquela cena ali, acho que em frente ao Capitólio, lá nos Estados Isso. Unidos, de madrugada, assim, o dia raiando, São Wilson ali no seu jog, e o Steve Rogers passando, dando várias voltas. Sempre que passa, ele fala: On your left, On your on your left, a sua esquerda, sua esquerda, sua esquerda. Aí ele solta a piadinha de volta, e é justamente quando o portal se abre e começam a reaparecer os Vingadores. Bom, entre aqueles exércitos que vieram, todo mundo ali, que inclusive o Wong pergunta, né? Que o Dr. Estranho pergunta se tá todo mundo ali, e o Wong ainda fala assim: Será que você queria mais? se ele ainda queria mais. Poucas pessoas notaram, mas faz parte dos exércitos que vieram ali defender a Terra. Howard, o pato. Pois é, gente, tem lá um pato. É inacreditável, mas tá lá um pato. O pato da cena pós-créditos do Guardiões da Galáxia, o primeiro. Exatamente, diga-se de passagem, tem um filme também que foi produzido, eu não lembro por quem, Exatamente. na década de 80, Eu que é tenho justamente Howard, o pato, e tá lá. Esse pato aparece no momento, tipo, um pouquinho antes, é uma fração de segundos antes, quando a Vespa aparece. A Vespa vem pequenininha e fica grande. Inclusive, se você tem curiosidade e quer saber mais histórias sobre Howard o Pato, procure na Salvates Capa Preta. Isso, tem uma só edição dele. Exatamente, específica de Howard o Pato. Vamos lá, a armadura resgate. Foi uma das coisas vazadas, digamos assim, né, antes do filme, a figura da Gwyneth Paltrow, né, que é a atriz que vive a Pepper Potts, usando uma armadura azul, né, fazendo referência justamente à armadura resgate que ela tem nos quadrinhos. Nos quadrinhos, dada de presente a ela pelo próprio Tony. pelo próprio Tony Stark. E aí eis que ela aparece. Porque, diga-se de passagem, essa armadura nos quadrinhos ela não tem capacidades ofensivas, ela só tem capacidades defensivas. Isso, daí o nome, né? Resgate. É algo pensando realmente em algo mais pacífico. Exato. Mas eis que ela aparece lá e aparece, diga-se de passagem, dominando o uso da armadura como poucos, hein? Mas enfim. Vamos lá. Momentos antes, né, dando a sequência aí, logo quando aparece esse exército todo, uma referência que acho que os fãs esperaram o MCU inteiro. Ele já meio que quase apareceu, essa referência quase apareceu em outro momento, mas ela vem a aparecer de fato agora, que é o Avante Vingadores. Avengers Vingadores Assemble. Avante, ou em inglês Avengers Assemble, que é a frase típica que o Capitão América mais utiliza nos quadrinhos, toda vez que é pra partir pra porrada mesmo, vamos avançar, o Capitão geralmente usa essa frase, e a única vez que ele fala no MCU foi nesse momento épico aí. Eu só tenho uma ressalva com relação a essa cena, porque eu acho que na hora do Assemble ele tinha que dar um grito ali. Exato. Temos uma outra cena também que é um detalhezinho interessante, que é justamente o Rei Queens, que é o Capitão falando com o Homem-Aranha. Quando ele atira o martelo. Exatamente. E aí ele... Exato. Hey Queens, tipo, pega aí, né? Pega uma carona. Que é uma referência ao Guerra Civil, porque ali naquele breve diálogo, quando eles conversam, que o Homem-Aranha, né, falando do lado fã pro Capitão, diz, não, eu sou de Nova York, não sei o que, porque o Capitão... o Queens, para quem não sabe, é um bairro de Nova York, da mesma forma que o Brooklyn também é. Queens é o bairro onde o Peter Parker mora, e o Brooklyn seria o bairro do Steve Rogers. Exatamente. Então é uma referenciazinha ao Guerra Civil e ao bairro que a gente também costuma ver muito lá nos quadrinhos. Queens, inclusive, é o bairro onde acontece o filme Um Príncipe em Nova York, com Ed Murphy. Exatamente. Aqueles que assistiram Vingadores, o primeiro filme de 2012, que também está referenciado, né? Afinal, eles vão para lá, pro passado. Vão se lembrar que na briga entre o Capitão América e o Tony Stark, o Tony Stark fala pro Capitão América que tudo que ele tem de especial veio de um frasco. E o Capitão diz para o Tony Stark que ele é o tipo de cara que não se sacrifica. E o filme faz justamente provando o contrário. No momento em que o Capitão América se prova digno de pegar o Mjolnir, ou seja, nem tudo que ele tem de especial vem de um frasco. Exatamente. E com o sacrifício final do Tony Stark, provando que sim, ele é uma pessoa que se sacrifica. Diga-se de passagem que
foi o universo cinematográfico, fase 1, fase 2, fase 3 inteiro, mostrando justamente que ele não seria capaz de se sacrificar. Isso. Porque ele sempre tinha um lado egoísta falando mais alto. Mas nesse ele realmente vai para a redenção. Tem uma outra referência também interessante, que é justamente quando o capitão pede para o Homem-Formiga ir preparar a van. E aí a Vespa responde: estamos nisso, Cap. É uma referência clara, porque o Homem-Formiga fica se referindo ao Capitão América no filme Homem-Formiga e Vespa. Como ele se refere, e acho que até no próprio no Homem-Formiga e Vespa. no Homem-Formiga. Ele se refere ao Capitão América como Cap. E a Vespa, ela fica meio que sempre com um sorrisinho, tipo, esse cara tá tirando onda, tá contando vantagem. Mas na verdade, quando chega ali, ela vê que realmente já tinha uma história entre eles, e aí ela vai e usa isso e os dois trocam um sorrisinho. Então é uma referência ao Homem-Formiga uma vez. Aí tem também uma outra referência que aí muita gente já começou a apostar, fazer apostas pro futuro, que é a reutilização da frase que a própria Natasha Romanoff faz quando o pau tá quebrando lá com a Feiticeira Escarlate e a Próxima Midnight. Sim. Que chegam pra falar, né? Chega a Okoye, mais ela, e junto com a Wanda, pra falar ela não está sozinha. Fazem uma recriação, né, desse momento, um momento feminino, a questão da representatividade, e aí vem o Ela Não Está Sozinha e junta tudo, a mulherada toda ali. Mulheres. E aí fazendo referência, inclusive, a uma possibilidade para a A-Force, que seria um filme todo baseado nessa equipe de heroínas. A A-Force, ela apareceu pela primeira vez numa das Guerras Secretas, na última que teve, onde o Dr. Destiny organiza o Battle World, e ali você tinha uma das realidades onde aqueles que defendiam ocupavam o lugar dos Vingadores era justamente um time feito só de mulheres, que era a A-Force. A-Force, exatamente. Então ali, num dos momentos finais, o Tony Stark, justamente quando ele pega a Joia do Infinito do Thanos, o Thanos diz: eu sou inevitável, ele fala: eu sou o Homem de Ferro, ou I am the Iron Man. É justamente a frase final que fecha o primeiro filme de 2008, que foi o que abriu o MCU. Exato. E diga-se de passagem que, segundo contam as histórias de bastidores, aquilo foi improviso do Robert Downey Jr., que não estava previsto. Porque, para quem não acompanha os quadrinhos, só um detalhe: ninguém sabe que o Tony Stark é o Homem de Ferro. Para todos os efeitos, o Homem de Ferro é um segurança do Tony Stark, que usa a tecnologia Stark. Ali, até então, iria se manter desse jeito, mas chega no final, o Robert Downey Jr. chuta o balde e fala: eu sou o Homem de Ferro. E aí, lógico, fecharam todo o arco, fazendo uma grande referência ao sacrifício dele, quando o Thanos, como o Eduardo falou, eu sou inevitável, o Thanos falando. E aí o Tony Stark, com aquela pausa dramática, ele fala: eu sou o Homem de Ferro. Nos momentos finais, nós temos quando o Capitão volta no tempo para devolver as joias aos seus devidos locais temporais de onde elas foram retiradas. Ele fala pro Buck, né, que para não fazer nada estúpido, algo do não gênero. faça nada estúpido até eu voltar. E o Buck retruca que ele está levando toda a estupidez com ele. Esse mesmo diálogo foi travado em Capitão América, o primeiro Vingador. Só que invertido. O Capitão fala isso, né? Justamente porque o Buck tinha sido convocado para ir pra guerra e o Steve ainda estava naquela de querer se alistar, ainda era aquele mirradinho. E aí o diálogo se repete, só que agora invertido. Tem uma brincadeirinha também, os Asgardianos da Galáxia, né? É quando o Thor se junta ali aos Guardiões da Galáxia, e aí fica aquela, né, possibilidade realmente de que o Thor vai fazer parte do Guardiões da Galáxia 3, quem sabe? Eu acredito que sim, porque né? o Chris Muito Hemsworth possível. teve o contrato renovado, né? Exatamente. Foi o único que teve, inclusive. Exato. Então, aí é uma referência, inclusive eles ganharam, esses Asgardianos da Galáxia, eles chegaram a ganhar. Tem um quadrinho próprio também. Não durou muito tempo, Isso. mas né, não eram os Guardiões, era de fato os Asgardianos. Né? Exatamente. Era um grupo Asgardiano. Os Asgardianos da Galáxia. Vamos lá. O Sam Wilson, né, tem uma grande referência que é o Sam Wilson recebendo o escudo do Capitão. E isso é bem verdade que é típico da Marvel Now, porque se a gente for para a linha anterior da Marvel, quem assume o manto no momento em que o Capitão morre, logo após a Guerra Civil, foi o Buck. O Buck Barnes. O Buck ele já tinha, o Capitão já tinha implementado a mesma
cruzada ali para tentar trazer ele de volta. Ele já estava realmente melhorado, ele já estava bem melhor. Que é um arco do Ed Brubaker, que inclusive nós resenhamos no canal. Fantástico, é fantástico. A gente já tem algumas obras que estão resenhadas lá. O Soldado Invernal a gente já fez. Então, aí, depois da morte do Capitão, quem assume ali naquele momento era o Buck Barnes. Aí eles no cinema preferiram pegar a linha mais Marvel Now, em que o Sam Wilson assume o manto do Capitão. O que vai dar um plot interessante aí pra série que virá. Exato. E pra fechar, aí, por mais que as polêmicas estejam rolando em relação a essa história de realidade alternativa, se é, se não é, bem ou mal, o Capitão, quando ele volta pro passado, e aí que ele deixa claro ali que ele voltou justamente para ter a tal da dança prometida com a Peggy Carter. E aí a musiquinha que toca, nada mais justo, chega a me arrepiei, rapaz. O negócio perdão, a música que tá tocando ali, o nome dela é It's Been a Long, Long Time, ou Foi um Tempo Muito, Muito Longo. E de fato, o Capitão teve a jornada dele, a jornada do herói completa até que ele voltou para ter a redenção dele nos braços da Marvel. Fechamento com chave de ouro, independente das polêmicas. Exatamente. Então, para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado aí por ter visto foram vários, dezenas de easter eggs, dos 209 até já o momento foram encontrados no filme. Nós trouxemos aqui, fizemos um apanhado dos principais. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com os colegas, espalhe a palavra, nerd. Assina o canal, marca o sininho para receber as notificações. Encerrando da nossa forma tradicional, e você, por favor, essa frase de efeito. Tradicional não. Eu sou o Homem de Ferro.